Bem, se você estava acompanhando a votação do Estatuto do Aprendiz, ela não aconteceu. O Senado adiou a decisão para o dia 31 de agosto por falta de acordo entre os líderes. Então, para entendermos como a demora afeta o setor e quais os próximos passos na Câmara, recebemos o CEO do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, Humberto Casagrande. Humberto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Bem, o Alcolumbre disse que havia, os senadores são a favores, desse projeto, porém tinham algumas questões do texto, da redação, que precisam ser melhoradas, resolvidas, para que o texto fique bom para todas as partes. Você concorda que precisa ter essa melhora no texto? Quais pontos você destacaria que precisam ser revisados para que esse projeto possa passar? Olha, Luciana, na verdade, esta é a versão oficial, que foi colocada. Mas, na prática, existe uma grande articulação de bastidores de alguns empresários para que setores sejam excluídos da obrigação de contratar aprendizes. E se essas emendas apresentadas forem aprovadas, elas vão esterilizar, ou seja, vão acabar com 400 mil vagas. Então, o Brasil hoje tem 700 mil aprendizes. Todo esse trabalho está sendo feito sem onerar as empresas, uma simples reordenação da lei para que nós tenhamos mais do que 1 milhão de aprendizes. Ora, essa ação dos senadores de última hora ali, apresentando as emendas do mal, como a gente chama, elas aniquilam com 400 mil vagas. Então, estamos numa situação muito difícil, porque além de não conseguirmos avançar como era desejado, há uma grande ameaça de um retrocesso, E esses setores alegam que são a favor do aprendiz, mas que eles não querem cumprir. E por quê? Alegam que não é possível, nos setores deles, cumprir a legislação. Acontece que isso não é uma verdade absoluta. Por exemplo, o setor de transportes diz que não consegue cumprir num determinado estado. Ora, no Rio de Janeiro, 85% das empresas congêneres estão cumprindo a legislação. Então, como que num estado consegue 85% cumprir e no outro não é possível cumprir? Existem outras alegações que não se suportam diante dos fatos. Então, criou-se um grande embate ali. No último momento, no dia 12, era o Dia Internacional da Juventude. A nossa sofrida juventude esperando uma boa notícia para poder finalmente ter o primeiro emprego, deslanchar, recebeu esse balde de água fria aí que nós estamos agora vendo como vamos lidar com isso. Humberto, como é que você responde às críticas que existem de que o Estatuto ele pode reduzir e até fechar milhares de vagas, incluindo voltadas aí para o primeiro emprego de jovens? Como que você responde isso? Então, essa reforma do Estatuto, ela não cria obrigações para as empresas, porque, como se sabe, o aprendiz é uma cota. Toda empresa tem que contratar um determinado número de aprendizes. E esta cota, ela permanece exatamente a mesma. Acontece que as empresas, com uma visão mais estreita, a maioria segue muito bem isso, mas uma minoria mostrando, quer se isentar disso, numa visão oportunista, ao invés de ver isso como uma reordenação das obrigações, que seria o quê? Tornar mais claro o cálculo da cota, tornar mais claro quantas horas serão de ensino à distância, as obrigações que estavam em portarias ministeriais espalhadas por todo lugar, iriam para uma consolidação dessa lei. Então, a ideia não era nem tirar e nem criar obrigações para ninguém, simplesmente organizar de forma que houvesse uma implantação mais tranquila e melhor até para as empresas, para os estudantes e para todo mundo. Acontece que, como eu disse, setores aí, o agronegócio, o setor de transportes, o setor de segurança privada, facilities, estão se aproveitando deste momento. Já que estamos reorganizando o lugar, vamos fazer o seguinte: eu sou a favor do aprendiz, desde que não seja eu obrigado a fazer.
É como a gente ouvia na reforma tributária, né? Eu sou favorável à reforma tributária desde que não me afete. Então a gente tem, infelizmente, uma visão assim um pouco particular das coisas, mas é preciso pensarmos maior. O Brasil tem 17 milhões de jovens, só no CIE nós temos 3 milhões de jovens na fila, esperando uma vaga para jovem aprendiz. As empresas estão precisando de pessoas. Hoje o que você mais ouve são empresários dizendo que falta mão de obra, falta pessoas. Então nós precisamos ter um olhar um pouco mais grandioso, um pouco mais aberto, para que todas as empresas acolhendo um jovem, elas vão ter esse problema resolvido. E é bom para a empresa também. A empresa que é permeável ao jovem, ela vai conhecer melhor os novos hábitos da sociedade, os novos hábitos de consumo. O jovem tem muita expectativa, muita esperança nisso. E ele vai ajudar muito a empresa quando ele entrar lá para trabalhar. Então, você considera que está previsto aí no Estatuto que é uma cota de 5% até 15% de contratação, né, de menores aprendizes entre 14 e 24 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade. Você concorda, acha justa, então, essa regra que quer ser colocada aí pela proposta? Sim, nosso sonho é que um dia não precisemos mais ter cotas, mas no momento nós precisamos disso. Inclusive o governo de São Paulo aprovou aí uma lei para pagar parte da contratação dos aprendizes, mas não era de cotas, era voluntário, e nenhuma empresa contratou. Então as próprias empresas deram um demonstrativo que no momento a gente precisa que isso seja cota. O ideal é que não fosse, e acho que no futuro próximo não será. Então, nesse momento, nós somos favoráveis que essas cotas, e não é uma obrigação nova, isso já existe desde o ano de 2000. Na verdade, não se está querendo colocar uma obrigação nova, são as empresas que estão querendo tirar uma obrigação que elas já têm. Então, a nossa posição é que continuemos com essa obrigação por mais um tempo, vamos abrigar esses nossos jovens, porque o Brasil está precisando disso, as empresas estão precisando disso e principalmente os jovens. Essa política combate a falta de segurança pública, o maior inimigo é o tráfico de drogas, a evasão escolar, né? Você mede muito um país vendo como que ele trata a sua juventude, como que forma o seu futuro. Então, se todos nós, empresas, entidades formadoras, governo, tivermos uma visão positiva e conjunta, nós vamos poder melhorar muito essa situação do jovem no Brasil. E como você disse aí, apesar dessa articulação que você disse nos bastidores, né, para evitar, você acha que essa pauta ela vai voltar a ser discutida, ela será aprovada em breve? Você está otimista? Nós estamos, sim, otimistas. Ela deve voltar na outra etapa do esforço concentrado, no dia 1º e dia 2 de setembro. O que a gente entende e vislumbra é que a maioria dos senadores é sensível a esse tema e a maioria é favorável. O que existe é uma minoria que é bem articulada, ruidosa, tal, que está, então, dificultando isso. Mas, de acordo com a nossa avaliação, a grande maioria dos 81 senadores com os quais conversamos é sensível ao tema e deve votar favorável. Então, nós estamos otimistas, com responsabilidade, que no próximo dia 1º ou dia 2, né, seria terça e quarta, vai haver um esforço concentrado de novo lá, porque houve um agora e teremos mais um, e nós estaremos apostos lá e nas próximas 2 semanas estaremos articulando bastante para que o assunto volte à pauta e desta feita não decepcione os jovens do Brasil. Muito bem, Humberto, muito obrigada então pela sua participação. Vamos aguardar aí o desdobramento dos próximos capítulos. Eu conversei com Humberto Casagrande, que é o CEO do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, sobre o Estatuto do Menor Aprendiz. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço.